Hello, Crystal Ponies, aqui é a Laura Emeli Peleal. E eu não sei vocês, mas essas férias pra mim estão sendo maravilhosas. Eu tô tirando um tempinho pra cuidar da cabeça, relaxar um pouquinho e fazer vários nadas durante o dia inteiro. Mas eu resolvi parar minha rotina de nadas pra gravar um vídeo sobre um tema que vocês me pedem muito. E sim, eu já falei sobre esse tema muitas vezes em muitos vídeos. Porém, temos 3 pequenos contratempos em relação a isso, que me fazem querer falar sobre esse assunto de novo. Primeiro, eu acho que o vídeo mais antigo no qual eu falei sobre esse assunto é de 1 ano atrás no máximo. E em 1 ano chegou muita gente nova aqui no meu canal. Da mesma forma que em 1 ano eu posto muito vídeo. Então a pessoa pode acabar se perdendo. Segundo, que das vezes que eu falei sobre esse assunto, foi ele misturado com 1 milhão de tópicos diferentes. Ou seja, apenas as pessoas que assistiram o vídeo iriam saber que eu teria falado sobre esse tópico. E terceiro, são vídeos velhos. Não que tenha surgido alguma informação nova, que ajude a compor uma teoria ou algo assim. É mais no sentido de que eu tinha uma voz extremamente fina e eu não gosto muito da minha edição dessa época. E o que é esse tão espetacular assunto, na qual eu tô fazendo um drama desnecessariamente longo só pra falar? É simples. O que aconteceu com a Sansa Timmer? E eu não me refiro à Sansa Timmer que conhecemos. Aquela que nasceu no mundo pônei, atravessou o portal /espelho e veio parar na dimensão dos humanos. Não, não é ela. Mas sim a Sansa Timmer do mundo dos humanos. A Sansa Timmer é uma personagem muito legal, a evolução dela é muito da hora, mas é perigoso o passado dela esconder algo bem sombrio. E já no início do vídeo eu vou deixar bem claro que são teorias, não temos na dica de nada confirmado sobre esse assunto. Bom, tem algumas pessoas que falam que a Lauren Faust fez um tweet explicando o paradeiro da Sansa Timmer do mundo humano, falando que ela não existe, sendo que eu acho essa informação muito duvidosa, porque primeiro eu não achei esse tal tweet, e segundo, a Lauren Faust não está envolvida na produção de Equestria Girls. Então eu acho que seria meio estranho ela confirmar uma informação sobre uma personagem que ela não criou, já que a Sansa Timmer é original do Equestria Girls, então a Lauren Faust não criou a Sansa Timmer. Pra começar, temos que explicar um pouquinho melhor sobre a Sansa Timmer. Sansa Timmer nasceu em Equestria. O máximo que sabemos sobre sua vida em Equestria é que quando ela era uma adolescente, mais ou menos uma jovem adulta, ela se tornou a aprendiz da Princesa Celestia, muito antes da Twilight. Porém, essa posição começou a inflar muito o seu ego, a ponto dela achar que ela era melhor do que todo mundo. E o seu grande ego fez com que ela atravessasse o espelho /portal para outra dimensão. Após a Celestia perceber que a Sansa Timmer não era a melhor pônei para ser sua pupila, ela chegou em uma outra dimensão, onde os personagens aqui são humanos, e pouco se sabe o que ela fez entre o tempo que ela chegou nessa dimensão e os acontecimentos do primeiro filme da Equestria Girls. O lance aqui, uma coisa que caso você seja meio leigo em My Little Pony, meu Deus que frase tosca, não devo saber, é que essa dimensão, onde os personagens são humanos, é basicamente uma dimensão formada exclusivamente de clones humanos dos personagens que conhecemos. E como eu expliquei, a Sansa Timmer nasceu em Equestria, o mundo dos pôneis, só mais tarde que ela foi parar nessa dimensão. Então a pergunta é, onde está a Sansa Timmer dessa dimensão? E é sobre isso que vamos teorizar. A primeira teoria, que é a mais aceita pelos fãs, é de que a outra Sansa Timmer realmente existe nessa dimensão, mas ela vive em um canto que é muito longe, de onde os principais eventos do Equestria Girls acontecem. Então é por isso que ela nunca questionou por que tem uma cópia bizarra dela com poderes andando solta por aí. A segunda teoria, que eu cheguei a mencionar no início do vídeo, é de que realmente não existe outra Sansa Timmer nesse mundo. Meu grande problema com essa teoria é que ela é muito rasa, então por isso euzinha resolvi elaborar um pouquinho mais essa teoria. Caso vocês não lembrem, no primeiro filme é revelado que o portal só se abre depois de 30 luas. No terceiro dia, quando a lua atingir seu pico no céu à noite, o portal se fechará, e depois disso passarão mais 30 luas até que você possa usá-lo de novo para retornar. Então, será que esse tempo limite para o portal estar aberto é por algum motivo? A minha teoria é o seguinte: antes da Twilight fazer todo aquele paranauê pro portal ficar aberto 24 horas por dia, ele tinha aquele determinado tempo pra ficar aberto para que a dimensão dos humanos não fosse afetada. Como a Sansa Timmer é a personagem pônei, na qual temos registrado que está há mais tempo nessa dimensão. Então, aqui é a Laura, da hora da edição desse vídeo. E sim, eu sei que se eu não me corrigisse nessa hora, muita gente ia me lembrar das Deslins, que as Deslins sei lá o quê, e vocês estariam certos em me corrigir, pois as Deslins estavam presas nessa dimensão bem antes da Sansa Timmer chegar.
Mas essa teoria que eu criei não faz menos sentido só porque eu esqueci desse detalhe. Muito pelo contrário, ela faz ainda mais sentido quando lembramos das Dazzlings. E vocês já vão saber o porquê, então vamos voltar com o vídeo. Como a Sunsetime é a personagem pônei, na qual temos registrado que está há mais tempo nessa dimensão, será que a Sunsetime original dessa dimensão não sumiu por causa disso? Então é por isso que o portal tinha um tempo limite para ficar aberto, pois se a pessoa extrapolasse esse horário, a sua versão daquele universo desapareceria. Mandar todas vocês pode alterar o equilíbrio desse mundo alternativo. Criando confusão seria quase impossível Twilight pegar a coroa de volta de Sunset Shine. Mas o que vocês acham? É uma boa teoria? Ou eu tô apenas ficando doida? E agora a última teoria, que é a mais mórbida, é que a Sunsetime teria dado um sumiço na Sunsetime do mundo humano. Pois quando a Sunsetime chegou naquela dimensão, ela tava na sua pior fase, ela tava bem violenta, raivosa, egoísta, e como vimos, ela é basicamente a bambambam daquela escola onde todo mundo estuda. Ninguém tinha coragem de enfrentar ela. Será que é porque ela deu um sumiço em uma certa aluna? Então os outros alunos têm medo de terem o mesmo destino? Bom, é aquele negócio. Eu acho essa teoria pesada demais pra acreditar, ao mesmo tempo que eu não descarto ela. Bom, mas o que vocês acham? Vocês têm mais teorias a respeito disso? Ou vocês acreditam em alguma dessas teorias que eu mencionei no vídeo? Não se esqueça também de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, pois isso me ajuda bastante. E durante as férias a coisa que eu mais preciso é incentivo pra continuar gravando, porque senão a preguiça domina meu corpo pra sempre. Sua amiga Laura vai ficando por aqui e tchau, até os próximos vídeos! Hello, Crystal Ponies, aqui é a Laura Melipelhau e bora falar de polêmica. Bom, eu já fiz vários vídeos falando sobre tretas envolvendo My Little Pony, desde episódios que foram censurados ou banidos, ou sei lá, tretas envolvendo os fãs, mas hoje vamos falar de personagens polêmicos. Ou seja, personagens de My Little Pony que causaram algum tipo de controvérsia, burburinho, por causa de certas características desses personagens. Seja porque o personagem é ofensivo, ou porque alguém se sentiu ofendido com o personagem. Bom, durante o vídeo vocês vão entender melhor. Então vamos começar pela personagem que está na thumbnail do vídeo, a Fiesta Flare. Eu lembro que eu já cheguei a mencionar todo esse caso da Fiesta Flare em, sei lá, uns 2 vídeos, há 2 anos atrás. Mas para os inscritos novos que vieram desde aquela época, eu vou dar um pouco mais de contexto sobre a polêmica envolvendo essa personagem e o porquê dela ser tão polêmica. É uma personagem da 3ª geração de My Little Pony, ou G3 como preferirem, que é uma pônei amarela, de olhos azuis e crina rosa choque, ou vermelho, eu não sei. Na G3 ela era apenas uma personagem de fundo, porém ela teve um destaque maior no episódio Pink Pie and the Ladybug Jamboree, que é basicamente um curta/episódio, onde a Pink Pie reúne algumas das amigas dela para tocarem numa banda. E entre essas amigas está a Fiesta Flare, que toca maracas. Tá, e por que essa personagem causou tanta polêmica, sendo que ela tem o quê? Menos de 3 minutos de tela durante essa geração inteira? A Fiesta Flare foi considerada uma piada xenofóbica, já que a personagem é cheia de estereótipos mexicanos, tipo o nome dela, que significa festa em espanhol, por causa de todo aquele estereótipo de que México é só festa. Também tem o lance da personagem gostar de tocar maracas. E ok, esses 2 primeiros não são tão ofensivos assim, mas o grande problema é a voz da Fiesta Flare. Já que no inglês, o idioma original, a Fiesta Flare tem um sotaque mexicano, mas quem faz a voz dela no inglês é a Tabitha Jermin, que é a mesma atriz que faz a voz da Harriet na G4. E ela não é mexicana. Então colocar uma atriz não mexicana pra forçar um sotaque de uma personagem que é o puro estereótipo mexicano não caiu muito bem. Na época a Hasbro recebeu algumas críticas por causa da má representação, e depois disso a Fiesta Flare nunca voltou a aparecer na G3. Tanto que, graças a isso, ela foi apelidada de Derp da G3. E por falar nisso, é dela que vamos falar. Derp, ou Muffins. Há um tempo atrás eu tinha feito um vídeo onde eu explicava toda a história da Muffins, mas vamos apenas resumir essa história. Muffins era apenas uma personagem de fundo em My Little Pony, ou seja, uma daquelas personagens que só estavam ali pra preencher o cenário. Porém, no episódio do Sentido Pink, um erro de animação aconteceu, que fez a personagem ficar com olhos vesgos. E a personagem virou algum tipo de meme na comunidade, pois acharam ela engraçadinha, etc. E inclusive os fãs deram o nome pra ela de Derp, mesmo o nome verdadeiro dela sendo Muffins.
E a Hasbro, vendo a popularidade que a personagem estava tendo, resolveu dar um destaque maior pra ela em um episódio da segunda temporada. A personagem aparece bem no início do episódio, ela não tem tanta importância pra história, mas esses poucos minutos geraram uma grande polêmica. Já que, como eu disse, a Hasbro meio que abraçou esse meme e decidiu colocar no episódio certos trejeitos que os fãs acabaram associando à personagem, ou seja, headcanons. E eles ainda por cima fizeram ela ser meio, desajeitada, ao ponto dela causar a maior bagunça na prefeitura e não perceber que ela mais atrapalhava do que ajudava. E sem falar que ela tinha uma voz meio esquisita. Assim que o episódio foi lançado, muitos pais e mães reclamaram, falando que a personagem era um tipo de ofensa a pessoas com deficiências mentais. E com todas essas reclamações, que não eram poucas, a Hasbro voltou com o rabo entre as pernas e corrigiu o episódio, deixando a Derp menos vesga e mudando as falas dela. E independente do que a Hasbro fizesse com a personagem, ainda assim teriam pessoas reclamando, pois mesmo depois dela ter corrigido a personagem, os fãs ainda assim foram encher o saco dela, falando que queriam a antiga Derp de volta. E isso fez a Hasbro mudar de ideia mais uma vez, fazendo a personagem aparecer com mais frequência na série, com aquele velho estereótipo de personagem burro que não sabe o que faz. E bom, recentemente os fãs acabaram percebendo que esse estereótipo que eles criaram pra personagem não é muito legal, já que derp em inglês é uma palavra pejorativa, ou seja, uma palavra ofensiva. Então os fãs estão tentando apagar o histórico da personagem, voltando a chamar ela de Muffins, que é o nome oficial dela, e eu não quero ninguém nos comentários falando que tudo isso foi mimimi, já que nessa história o único mimimi partiu dos fãs mesmo, enchendo o saco falando que a Hasbro não gostava deles só porque eles tentaram mudar a personagem. Eu particularmente não detesto a Muffins, eu acho ela bem engraçadinha e divertida, porém eu acho que nesse caso a Hasbro não deveria ter dado ouvidos aos fãs, pois a personagem já tinha dado dor de cabeça pra ela antes, e os fãs de My Little Pony não batem muito bem da cabeça. Então eu acho que a Hasbro mandou bem mal nesse fanservice. E por último temos o Big Macintosh. Bom, o personagem em si não é polêmico, apenas a sua aparição em um episódio da quinta temporada que é. No caso é um episódio onde o Big Macintosh se veste de mulher para conseguir acompanhar a Apple Bloom na competição das Irmãs de Casco, e foi exatamente esse enredo que causou polêmica, pois várias pessoas viam a imagem do Big Macintosh vestido de mulher sem saber o contexto do episódio e já iam reclamar nas redes sociais, falando que My Little Pony tinha um personagem trans, sendo que, como eu acabei de explicar, o episódio não tem nada a ver com transexualidade. É apenas o Big Macintosh se fantasiando para agradar a irmãzinha dele. E bom, foi isso o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, mantenham o respeito na hora de comentar, ok? Tipo, sim, você pode dar a sua opinião sobre o que você acha dessas tretas e etc, mas mantenha o respeito, tá? Então eu vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos e tchau!